Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu quero trazer para vocês 5 dicas de como estudar química melhor, beleza? Vocês querem aprender química para o Enem, vestibulares, passar numa prova de mestrado ou em qualquer prova que envolva química? Então vocês estão no lugar certo. Antes de tudo, se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha o vídeo. E assim você vai ajudar o nosso canal a crescer, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá. A primeira dica que eu quero mostrar para vocês aqui é que vocês devem aprender a química pela base, né? Tudo a gente começa pela base, a gente começa pelo essencial, lá nos princípios e tal, né? Então, como que nós vamos alicerçar a nossa base na química? Primeira coisa, pegue livros que estão ali no seu nível, né? Ou seja, se você está no ensino médio, você entrou ali no primeiro ano do ensino médio, você pode pegar livros que são do primeiro ano. Por exemplo, tem uma coleção muito boa que é do Ricardo Feltri. Eu sou completamente apaixonado por esses livros porque eles me ajudaram muito na época do ensino médio, na época do Enem. É um livro bastante antigo, aliás, se eu não me engano, é de 2005, né? Mas teve uma coleção que eles relançaram em 2008. Mas, apesar de ser um livro bastante antigo, ele tem muitos exercícios para treinar os conhecimentos que você está vendo ali na teoria, né? Então, é uma coleção muito boa, são 3 livros, né, que servem ali para o primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. E, cara, se você estudar pelo Feltri, você já vai ter uma bela de uma base na química, beleza? Então, o que você vai aprender ali nesses livros? Se você vai aprender no primeiro ano, né, se você está no ensino médio, está no primeiro ano, você vai ver ligações químicas, tabela periódica, você vai ver funções inorgânicas. Então, todos esses assuntos estarão no primeiro ano, né, no livro do primeiro ano. No segundo ano, a gente vai ver a parte de fisicoquímica, né, que é soluções, termoquímica, cinética, eletroquímica. E terceiro ano são as funções orgânicas. Então, se você usar essa dica que eu estou te falando sobre o ensino médio, né, Ricardo Feltri, é a melhor coleção que tem. Claro, a gente não pode usar apenas um único livro como parâmetro, né? Então a gente tem que ir atrás. Outra coleção que eu acho muito bacana também é da Marta Reis, né? Você pode procurar aí. Também já é um pouco antigo, mas acho que dá para encontrar o PDF na internet. E cara, se você pegar esses dois, aqui o Feltri e a Marta Reis, você já vai conseguir consolidar uma base muito boa, tá? Mas vamos supor que você já saiu do ensino médio, você já fez seu Enem, ou então você prestou um vestibular para uma universidade normal, que não precisa de Enem. Vamos supor que você agora queira aprender a química mais aprofundadamente. Vamos supor que você está num curso de farmácia, por exemplo. No curso de farmácia você vê algumas disciplinas básicas de química, como química geral, você vê um pouco de química inorgânica e um pouco de química orgânica, né? E também química analítica, né? Essas são as áreas que o farmacêutico estuda. E aí, bom, o que você precisa nesse caso? Eu vou recomendar um livro que eu acho sensacional, eu já falei dele aqui no canal, que é esse livro aqui, ó, Princípios de Química, do Atkins, né? Esse livro aqui, ele, como eu falei, ele já me ajudou muito na graduação e tal, e ele ajuda qualquer aluno de qualquer área que tenha química. Qualquer curso que tenha química vai te ajudar muito esse livro aqui do Atkins, porque ele tem toda a base da química. Não é à toa que o nome do livro se chama Princípios de Química, né? Beleza, então como que você faz então para encontrar esse livro? Tem na Amazon, você pode inclusive conseguir um bom desconto lá, né? Posso deixar o link aqui embaixo se vocês quiserem. Mas basicamente é isso. Por exemplo, se você estiver estudando para o vestibular e quer aprender um pouco de química inorgânica, funções inorgânicas, o Feltri é muito bom para isso. No ensino superior a gente já não estuda tanto, né, as funções em si, né? A gente foca nas reações químicas e tudo mais, né? Então esse é o primeiro ponto em que você pode fazer para aprender química melhor. O segundo ponto é você resolver exercícios, né? Então esse segundo ponto está diretamente ligado com o primeiro, ou seja, no primeiro você vai buscar bibliografias, você vai buscar livros que te fundamentem ali a tua base, né? E aqui eu estou falando de um ponto de vista teórico. O segundo ponto é você aplicar essa teoria que você viu nesses livros por meio de exercícios, né? Então você vai lá,
faz uma série de exercícios e até fixar o conteúdo, né? Lembrando que você deve começar sempre do mais simples para o mais complexo, porque assim você vai trabalhando sua mente para que a sua mente ela possa assimilar melhor os conteúdos. E por falar nisso, eu não cheguei a mostrar o livro do Feltre, né? Eu tenho aqui inclusive o livro do Ricardo Feltre, esse aqui eu já falei, bem velhinho, ó. As páginas aqui, ó. As páginas estão saltando aqui já, ó. Tá vendo aí, ó? Mas esse aqui foi o primeiro livro de química que eu estudei e foi ele que me deu muita coragem, né, digamos assim, para fazer química, porque química não é um curso fácil, mas é uma forte recomendação que eu dou para vocês. Sempre tem exercícios muito bons. Naquela época, em 2005, já existia o Enem, então eles pegavam questões do Enem e colocavam nesse livro. Então é uma excelente opção para quem quiser aprender a química mais básica, né, que você está no ensino médio. O Feltre é uma excelente opção. Mas eu recomendo também para quem, por exemplo, está na graduação, por exemplo, e não recorda alguns conceitos básicos, né? Porque o Atkins, ele toca nos mesmos pontos que o Feltre, né, na parte básica, afinal o livro de Química Geral também, só que ele aprofunda aquilo que você já viu no ensino médio, ou seja, você vai estudar a estrutura eletrônica, você vai querer aprender um pouco sobre elétron, próton, nêutrons, você vai querer aprender um pouco sobre orbitais atômicos. O livro do Feltre ele te dá um embasamento, mas um embasamento muito básico. O Atkins é química geral, é a base ali que ele te dá da química, mas ele aprofunda isso, ele usa a mecânica quântica para poder explicar aqueles conceitos de orbital molecular, do elétron, né, da estrutura eletrônica do átomo em si, né? Então, para quem não consegue lembrar nem dessa parte, cara, vê o Feltre, vai no Feltre, você que já está no ensino superior, não tem medo não, fica com vergonha, vai lá e vê o livro do Feltre que ele vai te ajudar bastante, tá? Então o segundo ponto é esse, fazer muitos exercícios, certo? O terceiro ponto, que é muito, eu acredito que é muito importante para todas as pessoas que querem aprender química, é perder o medo, tá? Essa é uma dica que serve muito para mim, né? O que eu aprendo isso muito a cada dia ali estudando, porque quando a gente vai estudar alguma coisa, principalmente na área de exatas, a gente tem muito aquela coisa, poxa, cara, eu não domino a matemática. Como que eu vou aprender química se eu não domino a matemática? Então, bom, nesse caso é necessário então você perder o medo. Mas como que você perde o medo? Como que você perde esse medo? Cara, é simples. Parece meio clichê, parece até um pouco agressivo. Cara, senta a bunda na cadeira, olha lá o livro. Vamos supor que você vai estudar aqui termoquímica. Pronto, termoquímica é dificílimo. Mas você quer aprender, você precisa aprender aquilo. Então o que você vai fazer? Pô, cara, eu já tentei ver a teoria, eu estou tentando resolver o exercício, mas ainda não entendi nada. Então, como que você faz para você perder o medo de estudar termoquímica, de estudar uma disciplina difícil? Cara, não tem jeito. É você sentar e falar, olha, hoje eu vou estudar termoquímica. Então você vai ver o que você precisa entender, o que você precisa aprender para poder desenvolver a tua habilidade, o teu conhecimento naquela área, certo? Então esse é o terceiro ponto. Parece besteira, né? Parece meio repetitivo, mas é muito importante você perder o medo, né? Na verdade, esse terceiro, ele está muito casado com o primeiro e com o segundo, né? Porque para você ir estudar a matéria, para você pegar os livros, você primeiro precisa tirar aquele preconceito na sua cabeça de que química é impossível de aprender, né? Então você tem, antes de começar a ler o livro, antes de começar a fazer exercício, já ir logo com tirando essa crença limitante aí que é, eu nunca vou aprender porque tem cálculo. E por falar nisso, o quarto ponto aqui é a matemática. Bom, a matemática, muita gente negligencia a matemática, né? Porque a matemática, afinal, ela é muito complexa realmente, embora não seja impossível de aprender, né? Mas a gente sabe que não é só porque ela é complexa, é simplesmente por conta que a nossa educação, o modelo educacional aqui do Brasil, ele é muito fraco, né? Vamos ser sinceros aqui, é muito fraco. Então o ensino de matemática acaba sendo muito defasado, as pessoas acabam não aprendendo matemática como deveriam ser.
Então, eu não estou dizendo aqui para você ser um expert em matemática para aprender química. Não, é que existem algumas coisas básicas da matemática que são necessárias na química. A regra de 3 é a principal, né? Todo mundo diz, a química é a ciência da regra de 3. Se usar a regra de 3, você resolve tudo. Eu até peço desculpa para vocês aqui, porque está tendo uma obra aqui, os caras estão martelando aqui o dia todinho, então se tiver um barulho, é isso, tá? Mas aqui eu tinha que gravar hoje, então meio que, infelizmente, esse cara aqui tá batucando. O que eu posso fazer, né? Enfim, voltando para o que eu estava dizendo, se você fundamentar uma boa base na matemática, você não precisa ser um expert. Agora eu vou me formar em matemática para poder aprender química. Não, não, esquece isso. Você pode aprender o básico da matemática para poder desenvolver na química. E o que você precisa da matemática para poder desenvolver a química? Bom, temos alguns tópicos que são fundamentais. Como eu falei, você precisa saber as 4 operações básicas, né? Multiplicar, dividir, somar e subtrair. Fora isso, tem algumas coisas mais específicas, como o logaritmo, porque você vai precisar para calcular pH. pH a gente usa muito logaritmo. Você precisa saber também o logaritmo neperiano, né, que é o que a gente chama de ln. Em muitas equações físico-químicas a gente utiliza, né, como por exemplo na equação da energia livre. A gente precisa conhecer também um pouco sobre trigonometria, mas em uma pequena escala. A gente não usa tanta trigonometria assim, mas a gente pode aprender também geometria, porque a gente vai estudar geometria molecular das moléculas. É muito importante que a gente consiga visualizar a geometria daquela molécula. Né? Ou seja, se eu sei que a molécula de carbono ela é tetraédrica, então nesse caso eu tenho que saber qual é o formato de um tetraedro, né? Qual é o formato? Então é isso, cara. A matemática ela é fundamentalmente importante para você se desenvolver, se destravar na química, né? Então, só recapitulando, o que você precisa dominar da matemática? As 4 operações básicas, regra de 3, porcentagem. Eu não falei porcentagem, né? Mas porcentagem é muito importante porque a concentração das soluções, às vezes, elas estão em percentual, né? Às vezes ele pode te pedir, calcule a massa de, sei lá, de ácido sulfúrico nessa reação com hidróxido de sódio. Calcule essa massa em percentual. O que é uma solução percentual? É que ela tem um percentual ou em massa ou em volume, ou seja, eu tenho 100 gramas em 100 ml, por exemplo, se for um percentual grama para volume, ou um percentual massa por massa, que é 100 gramas em 100, ou seja, eu tenho 100 gramas ou uma quantidade X para 100%, por exemplo. Basicamente isso, porcentagem é alguma coisa sobre 100, certo? Enfim, é muito importante a gente entender também essa linguagem da porcentagem, porque a gente usa muito na química. Tem também a proporção, a gente pode aprender também a parte de exponencial, sim, você pegar lá um número, por exemplo, 2 elevado ao quadrado, né, para quem não está familiarizado com esse termo, exponenciação é muito importante. Enfim, a matemática que você vê no ensino fundamental, se você estudar aquela matemática ali e aprender bacana ali, você já tem o feijão com arroz ali para você entender a química, né? Porque a química ela não usa cálculos tão complexos como a física usa, tá? O que não quer dizer que esses cálculos são fáceis, tá? Enfim, essa é a 4ª dica que eu tenho para dar para vocês, que é você fundamentar muito bem a sua matemática. Quem fala que matemática a gente não usa na química? Bom, quem estuda físico-química sabe perfeitamente que a gente usa muita matemática. Especialmente se você já está na graduação, você pode aprender cálculo, né? Então você vai aprender derivada, integral. Então nesse sentido você precisa aprender a matemática do ensino médio, né? Aí eu falei, se você quer aprender química, basta você estudar toda a matemática do ensino fundamental, por que agora então eu estou aqui falando para vocês estudarem toda a matemática do ensino médio? Bom, a questão é que na graduação a gente usa muito derivada, a gente usa muito integral, equações diferenciais, derivadas parciais, que é o que a gente chama de cálculo, né? Mas por que a gente estuda isso? Porque dentro da fisicoquímica a gente vai ter várias equações da fisicoquímica, por exemplo, dentro da termodinâmica, dentro da cinética, a gente vai usar esses princípios, derivada, integral, limite,
Só que para a gente entender isso, a gente precisa entender primeiro o conteúdo de funções e trigonometria. Lembra que eu falei de trigonometria anteriormente? Então, a gente aprende trigonometria porque a gente precisa, lá na parte de funções, para poder desenvolver o nosso conhecimento em cálculo. Né? Então, é tudo uma questão de degraus, né? São tudo escadas. Então, você aprende primeiro a matemática do ensino fundamental, depois do ensino médio, e aí depois que você tiver tudo isso aqui fundamentado, aí você vai para o cálculo, certo? Então, basicamente, é isso que nós aprendemos de matemática para desenvolver o nosso conhecimento em química. E o quinto e último passo para você destravar aí na química é ter aula comigo. Sim, ok, eu sei, isso foi muito estranho, né? Mas confia em mim, tá? Vou falar para vocês. Eu sou formado na área, né? Sou químico, sou professor e eu posso te ajudar se você quiser aprender química. É uma ótima alternativa aí. Se você é do ensino médio, você tem dificuldades em aprender química, você pode aprender química comigo, olha só. Eu garanto que você não vai se arrepender, tá? Então, assim, essas são as 5 dicas que eu tenho para dar para vocês. Gente, eu tô brincando, tá? Mas assim, se vocês quiserem ter aulas comigo, basta você comentar aqui embaixo nos comentários e falar, eu quero aula. E aí a gente pode conversar aí, a gente pode entrar em contato. Eu tenho aqui o meu Instagram, você pode me chamar lá no direct e a gente pode conversar, certo? Então, a quinta dica que eu tenho para dar para vocês, sim, você pode ter aula comigo, sim, eu garanto para vocês que vocês não irão se arrepender, mas uma ótima alternativa para você aprender química de uma forma assim, ó, pá, nossa, entendi, quero aprender ainda mais a química, é você buscar experimentos na internet, né? Como assim experimentos, professor? Olha, na internet existem vários vídeos onde as pessoas mostram experimentos de, por exemplo, como determinar o pH de uma solução, exemplos caseiros até, estudando, por exemplo, solubilidade, você vai estudar a solubilidade de um sal em água, por exemplo. Mas por que eu digo isso? Porque quando você fica só na teoria, você está aprendendo ali, você está fundamentando a sua base na química, mas falta aquela coisa, né? Tipo, pô, cara, eu quero aprender isso aqui, mas cadê? Eu não tô vendo isso. Como é que eu aplico isso? Bom, se aplica por meio de exercício, mas eu acredito que a melhor maneira de a gente aprender qualquer coisa é praticando mesmo, assim, você tendo um contato visual com aquilo. Quando você faz os exercícios, você está aplicando a teoria na prática. Mas quando você vê um experimento, quando você vê aquela reação química que você estudou no seu livro acontecendo, nossa, aquilo ali abre muito a tua mente, né? Imagina, por exemplo, um professor de física. Um professor de física, o que ele diz para você? Ele fala, cara, para você entender a física, primeiro, antes de pensar em cálculo, você tem que aprender a questão dos fenômenos físicos, né? Você tem que aprender os fenômenos, como que aquilo funciona, de onde que aquilo vem. E aí você usa a matemática para poder provar aquele fenômeno, né? Para você poder comprovar. Na química não é diferente. Eu defendo muito a ideia de que nós devamos aprender, primeiramente, a fazer experimentos, né? Ou seja, vamos supor que você não conhece absolutamente nada de química. Claro, é importante você ter ali um conhecimento prévio, porque na hora que você vai misturar as coisas, você pode causar um acidente, né? Porque, enfim, é importante você conhecer um pouquinho da teoria. Mas vamos supor que você quer aprender química, você nunca teve contato nenhum com química e você quer aprender, né, de fato. Como que eu indicaria a questão do experimento nesse caso? Cara, procura um experimento na internet. Vê o cara, o cara tá lá falando e tal, tenta repetir aquele experimento. Aí você vê o que aconteceu, qual foi geralmente o fenômeno, ocorre uma mudança visível ali na coloração, por exemplo, da solução, né? Quando você faz um experimento, geralmente a gente faz experimentos usando água, que é o nosso solvente universal, né? Então, você observa o que aconteceu, anota, pô, cara, aconteceu isso, isso e isso. E aí depois você pode pesquisar. Por que, por exemplo, eu fiz aqui o meu experimento de misturar hidróxido de sódio... Não, um exemplo melhor. Uma coisa que todo químico quer fazer. Pegar sódio metálico e jogar na água. Aí você pode se perguntar, né? Vamos supor que eu te leve para algum lugar e jogue
sódio na água e digo, olha só, joguei sódio na água, olha o que aconteceu. Provavelmente vai explodir. Aí você pergunta, a primeira coisa que você tem que se perguntar é, deixa aí no livro aqui, como é que faz? Não, você se pergunta, por que isso aconteceu? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer quando a gente vê um experimento. Por que isso aconteceu? É isso que eu defendo, a gente fazer o experimento antes de ir para a teoria. Porque quando você vê a coisa na prática, você vai querer saber de onde que veio. E aí aquilo vai gerar curiosidade, vai gerar interesse, né? Então, esse quinto passo, cara, é fenomenal, assim, sabe? Se você não tem nenhum conhecimento em química, mas precisa, por exemplo, claro, se você quer aprender química para passar no vestibular, é interessante você aprender pelo experimento também. Só que aí você não vai perder muito tempo, né? Vai logo estudar lá a teoria e tal. Mas se você tem a curiosidade, por exemplo, você estudou a teoria e você quer aprender mais, veja um experimento. O experimento sempre ajuda. E alguma dica bônus aqui também é ver videoaulas, né? Você pode assistir as videoaulas aqui do canal, você pode baixar materiais PDF, comprar livros que não são necessariamente didáticos. Por exemplo, existem muitos livros que não são didáticos, mas que ensinam química de uma forma bem bem interessante, assim, né? Por exemplo, a gente tem aquele livro Uma Colher que Desaparece, né? Eu sempre quis comprar esse livro, ainda não tive a oportunidade de ler, mas dizem que é um livro muito bom, que os professores usam muito eles para embasar as suas aulas e tal. Então são livros que você pode se divertir lendo, né? Porque é uma história ali, e você vai aprender química também, olha só. Então, pessoal, essas foram as 5 dicas sobre como aprender química melhor. Se vocês quiserem aprender mais química, coloque essas 5 dicas em prática, tá? Se vocês quiserem me ajuda, assistam aqui aos vídeos do canal, entre em contato comigo pelo Instagram, posso ver como eu ajudo vocês, a gente pode marcar uma aula também, claro, é sempre bom uma aula, eu conhecer ali o teu problema, te ajudar no teu problema diretamente. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilhe e ajude o canal a crescer, beleza? Até a próxima.